Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Melhor dia da semana, terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E hoje a gente volta com o nosso Trupe Responde, agora falando dos mitos e verdades na pediatria. Então fica aqui, vocês vão gostar, nos segue lá nas nossas redes sociais, compartilha para toda mãe, toda família que tem dúvida ou que acreditam nos mitos que a gente vai desmistificar nesse programa. Então eu vou começar perguntando para a doutora Natália Cunha, nossa ilustre pediatra do Trupe de Mãe, algo sobre a minha área de atuação, sobre odontologia, tá? Então, o famoso nenedente, ou similares, né, a esse tipo de medicação. Melhora uma dor relacionada ao nascimento dos dentes dos bebês? Mito. Não melhora, né, e é perigoso porque esse tipo de medicação e similares, eles têm associação com anestésico na composição. Às vezes até muda a composição, mas é sempre bom estar olhando, porque o anestésico na gengiva do bebê, ali, uma ação tópica que a gente chama, pode fazer uma absorção, e essa absorção pode causar complicações graves, como convulsão e laringoespasmo, que é o fechamento aqui da laringe de uma das áreas, né, da respiração, e causar uma complicação grave. Então, não é indicado, não vai acelerar o processo ali que é fisiológico do nascimento dos dentes, então é mito e não deve ser usado. Até porque, daí eu vou acrescentar um pouquinho, né? Né? Senão a gente vai ser... Porque o anestésico tópico, para ele realmente ter um efeito tópico ali, a mucosa bucal ela tem que ser muito bem sequinha para receber essa medicação. E no caso dos bebês, isso em casa, a gente não consegue manter aquilo seco. Né? Geralmente, o que a gente faz? Pega ali o tubinho da pomada, do produto, coloca na pontinha do dedo e fica esfregando na gengiva do bebê. Só por estar fazendo esse movimento, a gente já está estimulando a salivação. Exatamente. Então, eu lembro disso que eu acabei fazendo na Laura. Na Laura eu utilizei. Mas eu lembro que só de fazer essa massagem, ela já juntava um monte de saliva e engolia tudo aquilo. E aí o risco, né, de estar ingerindo e provocar todas essas reações. Então, mas e por que ter esse risco todo? Por que eles comercializam um negócio desse? Poderia ser uma coisa tão óbvia, né? E por que não é? É igual o andador, né? O andador que é proscrito, não usa mais, mas existe a comercialização. Porque existe, às vezes, existe a orientação, mas não existe a fiscalização, né? Então, acaba que são coisas que fogem do nosso controle, mas o nosso papel é orientar, né? Então, realmente é mito e não deve ser usado. Chá de picão e banho de sol reduzem o amarelão? A famosa icterícia? Ou a icterícia, o famoso amarelão, né? Essa é boa. Mas é mito. É bom ela falar também para quem não sabe o que é icterícia. A icterícia é a coloração amarelada da pele e ela acontece quando por algum motivo a gente tem um aumento do que a gente chama de bilirrubina, que é um produto da quebra ali do sangue, né, da célula sanguínea. No final dessa quebra, que normalmente é um processo normal, mas às vezes tem alguma alteração, no final dessa quebra a gente libera a bilirrubina. E aí, em algumas situações, por exemplo, alteração, tipos sanguíneos diferentes, né? ABO, o RH, o bebê pode, ou até em processos fisiológicos, o bebê pode aumentar a produção dessa bilirrubina, e essa bilirrubina, esse tom amarelado, ele fica impregnado na pele. Isso é icterícia, né? O que acontece? Quando a gente, lá atrás, esses bebês que estavam amarelos eram expostos ao sol, percebeu-se que o tom amarelado realmente diminuía. Foi daí que surgiu a ideia, né, o princípio da fototerapia, que é o que se usa como tratamento, que é aquele banho de luz que o bebê faz, tá? Então, existe esse consenso em comum que veio lá do banho de sol, porém, hoje,
a gente não tem mais indicação de ficar expondo o bebê ao sol pelo risco de câncer de pele, que é um risco cumulativo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar banho de sol, o menino tem 10 dias de vida, o que tem a ver? Mas é porque é um risco cumulativo, então ele vai se acumulando. Então a gente não pode mais ficar né, bebê peladinho no sol. E o chá de picão, ele não tem ação, porque na verdade o que precisa é do estímulo de luz para a transformação dessa bilirrubina, desse pigmento, numa forma que a gente consegue excretar pela água, que seria pela urina. Então, o chá de picão, a criança normalmente ela toma o banho do chá. Então, é como se fosse uma coisa tópica, mas a transformação da bilirrubina, ela não é tópica. Ela precisa da que a gente chama de fotoisomerização, dessa transformação. Então, o chá de picão não serve para icterícia. E o banho de sol, ele tem um porquê, mas ele não deve mais ser indicado por causa do risco cumulativo de câncer de pele. E a fototerapia, ela só é realizada em âmbito hospitalar? Não. A gente pode fazer ambulatorial, em casa, a gente consegue fazer. E que luz seria essa, a indicada? A melhor luz é a luz azul. Ela é chamada de bilitron. Ela é a melhor luz, mas tem uma luz... Encontra isso para vender no comércio? Por não, não é no comércio, mas você pode... serve? Não. Tô brincando, amiga. Não, é porque ela tem esse tipo de luz, ela tem uma intensidade, tem uma distância, tem onda, né? Mas hoje, por exemplo... Não, gente, nem responde isso. Esse negócio corta, viu? Pelo amor de Deus. Não, mas é porque ela perguntou do tipo de luz. Senão tem gente que vai comprar no comércio e vai achar que vai funcionar em casa. Ai, não é possível. Claro que sim. Amiga, pode ser, pode acontecer. Pode. Mas, por exemplo, num contexto de internação hospitalar, é possível ser feito, entendeu? Então, não necessariamente a criança precisa estar num ambiente hospitalar. Claro que isso vai depender da causa, do porquê que essa criança está ictérica. Então, tem causas que são mais graves ou potencialmente mais graves, e aí, de repente, não dá para ficar ali, né? E a intensidade. Então, às vezes, porque a depender da intensidade, a gente precisa fazer mais de uma luz, a gente precisa colher os exames com mais frequência, então fica às vezes inviável. A gente precisa desse monitoramento mais próximo, mais perto, então aí seria indicado um ambiente hospitalar. E tem crianças... Eu tô aproveitando as perguntas pra gente tirar dúvidas, tá? Se você quiser deixar eu perguntar alguma vez. vez, Só um pouquinho. Quais são as crianças mais propensas a ter a icterícia? O mais comum são as alterações de tipo sanguíneo, ou RH diferentes. Entre pai e mãe ou entre mãe e bebê? Ou do tipo, né, ABO. Normalmente nosso sangue é A positivo, O positivo, então essas diferenças. Eu lembro quando Maria Antônia nasceu, tipo assim, vai pegando na pele, assim, aperta a pelezinha dela e solta. E o fundo fica amarelo. É porque tem, toda hora eu ficava apertando a pele dela, mas ela não teve não. Meus dois ficaram. Asiáticos tem mais, pode ter mais. Ai, desculpa, né? Asiático tem essa sorte. É aconselhável dar água para o bebê, para crianças, para bebês que mamam no peito? Mito. Porque a gente também vem daquilo, por exemplo, se a gente vem lá, né, dos nossos avós, dos nossos pais, porque na nossa época podia tudo, hoje não pode mais nada. E o que de fato, por que antigamente eles faziam uso de tudo isso e funcionavam, e hoje a maioria das coisas que eles usavam antigamente, hoje é tido como errado? Assim, a primeira coisa, a resposta, se a gente for pensar num bebê que está em aleitamento materno exclusivo, que é o ideal ali até o 6º mês, isso é um mito. Por quê? Porque na composição do leite materno, a gente tem 80% de água livre. Ou seja, para hidratar mesmo aquele bebê. E lembrando que o leite materno é um alimento vivo. E o que isso significa? Que ele se modifica a partir da demanda do bebê. Ou seja, tá muito calor. O bebê vomitou. O bebê teve diarreia. Tá desidratando, né? Ou tá com um risco de desidratação. O seu leite, o leite materno, é capaz de se modificar para atender aquela demanda maior do bebê. Brincando? Não tô brincando. Não estou brincando. Eu acredito. Não pode... pode acreditar. A gente já estudou leite materno para isso. Leite materno, por exemplo, os bebês que ficam doentinhos, a gente aumenta a produção de anticorpo. Eu fico arrepiada, que é perfeito. Leite materno de prematuros não tem a mesma composição que o leite materno de um bebê a termo. Por quê? Porque eles precisam de mais proteína e gordura para crescer e engordar. Então, primeira coisa é isso.
E toda coisa que a gente fizer a mais para um bebê até 6 meses, a gente pode incorrer o risco de desmame. Então, oferecer uma água, oferecer uma fórmula, oferecer um Agora, bico, lembrando um chá. que isso é para o chá. bebê que ele se alimenta do leite materno. Mas e o Isso. bebê que faz utilização de fórmula? Aí, assim, antes disso, né? Depois que o bebê, por exemplo, fez aleitamento materno exclusivo até 6 meses, depois que ele vai começar a comidinha, aí ele já vai tomar água independente do leite materno, porque ele precisa aprender a ter o hábito de se hidratar com água. A partir do 6º mês, A partir do 6º mês, mesmo mantendo o aleitamento materno. Para aqueles bebês que são alimentados com fórmula, depende. Não é mais obrigatório, ou seja, porque o bebê usa fórmula, eu preciso da água. Isso não é mais obrigatório. A gente começa a levar em consideração uma série de coisas. Por exemplo, consistência de fezes. Então, às vezes, a criança tem o hábito ali de tomar aquela fórmula há muito tempo, mas tem um cocô que é mais pastoso, mais durinho, mais dificuldade, a gente pode tentar ajudar aumentando a oferta de água, mas não é obrigatório. E para a sua outra pergunta, né? Por que antigamente fazia e hoje a gente não faz mais? A primeira coisa é porque a gente avançou tanto no estudo, tanto na forma de estudar a saúde infantil. E assim, isso da gente ter usado lá, igual você falou, né? Funcionou ou não, a gente tem que se lembrar que todas as doenças, as condições de saúde, elas começam na infância. Então, ninguém é obeso porque começou no adulto. Ninguém é hipertenso porque começou no adulto. A origem, né, a gênese dos problemas, da maioria das vezes, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, que são essas metabólicas, elas vêm da infância. Então, esse negócio de comer o bebê ou não morreu, não é bem assim, sabe? É só que a gente atribui as doenças ao adulto, mas elas não são do adulto. Elas tiveram origem lá na infância. Tá, mas beleza. O que foi que a gente estava conversando? Que eu falei bem assim, que quando Maria Antônia nasceu, lá quando era bebezinha, não podia. Eu acho que, se eu não me engano, foi... Eu não sei se foi isso, mas de, tipo assim, poder dar suco ou água de coco acima de 1 ano. Só poderia dar depois de 1 ano. Hoje foi isso que já mudou? Na verdade, ou foi alguma outra coisa? Não, eu acho que foi isso mesmo que a gente estava conversando. Mas a recomendação em si, ela não mudou. É que o suco não, né? Mas, por exemplo, água de coco não é proibido depois dos 6 meses. Só que eu particularmente, uso do bom senso que a criança entre 6 meses e 1 ano, esse período curto da vida, ela precisa aprender a comer comida e beber água. Então, às vezes, a gente incorre num risco, por exemplo, dando água de coco, dando água com sabor, ela né? goste mais disso do que de água. Eu mesmo sou uma adulta que não gosto de água. Exatamente, porque fica água, viciada, vamos dizer, num líquido saborizado. Será que eu tomei coca na mamadeira? Pode, né? Acontece, é raro, mas acontece. Pode entrar no negócio do doce? Ou você vai fazer a pergunta da sua chicória aí? Fuxicória, como é, né? Funchicória. Nossa, isso aqui teve uma época que não tinha mais nas farmácias, né? Eu lembro que... Gente, eu nunca ouvi falar disso, não. O que é isso? Essa aqui é da época dos astecas, dos maias, né? Antigo. Não é tão antigo assim, ainda existe, não? É uma erva, né? É eficaz contra a cólica? Vamos usar outra cólica. Existem relatos de que melhora tempo de choro. Ah. Que a cólica, eu nem falei, né, se era verdade ou mito. Mas assim, é porque existem alguns relatos de que melhora tempo de choro. Que a cólica infantil nada mais é do que o choro do lactente, né? Porém, tem efeito colateral. Um dos efeitos colaterais é a hemorragia. Hemorragia, Eita! Convulsão e neurotoxicidade. Então, se a gente for parar para pensar na cólica, no choro do lactente, a gente tem que Isso pesar. é feito pra fazer chá? Tipo, faz o chá disso? O funcho, sabe o funcho? Ele é do chá. Mas a funchicória em si, ela já vem pronta. Já vem prontinho. Já vem prontinha para você administrar, sabe? Entre risco e benefício, então melhor... Não Seria fazer. isso, né? Não Exatamente. Fazer. E assim, você tem que botar na balança que os bebês que vêm com cólica do lactente, com choro do lactente, eles já vêm muito manipulados. Então, não é uma medicação, não é uma criança que vai estar usando só a funchicória. Provavelmente vai estar usando outras coisas. Então, assim, além da gente pensar na saúde de uma maneira geral, na saúde intestinal, é gasto, né? Porque as medicações para cólica, né, ditas para cólica, elas não são baratas. Elas não têm uma indicação de curto prazo, né? Então, as crianças vêm usando a longo prazo. E a maioria realmente tem efeito colateral que não compensa.
para uma coisa que é funcional, que vai melhorar com o tempo, né? Você já pegou algum caso assim? Não. Por causa do uso de funchicória? Não só de funchicória, mas de uso excessivo ou uso prolongado de medicações que não teria indicação? Já. Eu já peguei casos de crianças com uso crônico de medicação. Eu já peguei crianças com, tipo, lactente muito jovem, né? Usando 7 a 8 medicações. Tipo, 2 meses de vida, sabe? Usando... E com efeito colateral? Não efeito colateral em si, porque às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico disso a curto prazo, né? Mas a longo prazo pode acontecer. E aí, para a gente fazer uma associação, por exemplo, de uma criança de 6 anos de idade, com risco de fratura. Porque usou inibidor de bomba de próton lá atrás. Às vezes a gente não consegue, né, fazer essas relações. Mas, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, que é onde a gente está ali na formação de microbiota infantil, tudo que vai chegando ali no intestino vai fazendo modificações estruturais, imunológicas. Então, é difícil a gente dizer, olha, isso daqui, nessa criança, vai dar ruim ou não, mas pode dar. A gente já sabe que pode dar, entendeu? Entendi. Então, tomar muito cuidado com o que a gente coloca ali, principalmente nos primeiros meses de vida. Ali nos primeiros meses, quando vem o diagnóstico da PLV, e que é muito confundido com dermatite atópica, por que vem esse diagnóstico trocado, ou sei lá o quê? Tipo, às vezes, trocado não, errado mesmo. Qual que é a dificuldade do pediatra conseguir identificar o diagnóstico certo, já trazendo para uma polêmica, e é desesperador, né? Porque a gente recebe o diagnóstico ali nos primeiros dias de vida e a gente não tem como. É a única fonte de alimentação, né? E outra, eu tô indo a um pediatra para consultar o meu filho e ele fala, seu filho tem a PLV, eu vou achar que é o quê, se não for de fato a PLV? Né? Que assim, e é uma coisa meio estranha, né? Porque a pele fica toda irritadinha, você fica sem saber o que de fato é. É que assim, quando a gente pensa em alergia alimentar de uma maneira geral, a gente tem 3 tipos de manifestações clínicas. IgE mediado, que é um anticorpo, é igual o IgM-IgG de Covid, é o IgE, só que ele é específico para alergia. Eu, de verdade, eu fico tontinha. Eu amava, era monitora de bioquímica. Assim, pensa aí que ninguém entende bioquímica que tá escutando a gente. Aí você tem que explicar. Né? Eu lembro que eu falava, eu amava a aula de imuno, os meninos, meus amigos falavam. Ela tem problema, você não é normal, louca, não. Né? Amava. Fazia desenho, meu Deus. Eu tenho um pezinho na imunologia, na alérgico ali, ó, que ninguém me tira. Você tem um problema. Quando eu era aluna de doutora Leila e doutor Carlisson, eu falava, se vocês tivessem residência, ótimos, né? eu tinha mudado minha especialização só por causa de vocês. Mas, enfim, a gente tem esses 3 tipos de manifestações. Então, IgE mediada, que é aquela que a criança entra em contato, tipo, toma o leite, toma o ovo, e imediatamente depois tem sintoma. E na criança é muito comum ter sintoma de pele. 90% a 95% vai ter pele, sabe? Vai ter placa vermelha, vai inchar lábio, vai inchar olhinho, orelha, certo? E esse é o risco da anafilaxia, né? Que é a reação mais grave. É nessa linha. É quando tranca a garganta. Na verdade, a anafilaxia, ela é até Falta legal de ar. dizer isso. Não. Então ajuda. A anafilaxia, ela acontece quando 2 sistemas estão envolvidos. Então, não necessariamente a criança vai chegar gravíssima, com glote fechada. Não. Por exemplo, como eu disse, né? A maioria da criança tem pele. Então, é aquela criança que, por exemplo, comeu um ovo, enche a pele de placa vermelha e vomita. Vomita. Ela tem pele e intestino. 2 sistemas. É anafilaxia. Essa é a definição. Entendi. Você tá entendendo? Mas Principalmente. teve alergia ao ovo, né? IgE mediado. Mas ela não teve vômito. A pele dela Era ficou cheia pele. de plaquinha vermelha. Ela não teve mais nada. Mas era IgE mediada. Porque Mas ela teve foi uma o que eu reação. fiz, automaticamente, na mesma hora, a gente já conseguiu identificar. Ligou pra Natália. E aí a gente já foi pra Atrás. Natália. Ela teve. E foi IgE mediada. E não foi na primeira vez que ela comeu, foi na segunda vez Isso. que ela comeu. Que é Porque não até o nesse- mais esperado. Porque Aí assim, nós tivemos que viajar, fazer o teste de provocação nela. Tudo bonitinho, é tenso, né? Porque você fica ali. Ela só tomou a vacina da febre amarela em janeiro desse ano, ou foi em fevereiro desse ano, porque não podia tomar. E não vacina pode da febre mesmo? Amarela. Quem tem esse E aí tipo você de começa a reação. ficar tem que ter tenso, porque cuidado. tudo você acha que ela vai ter alergia a alguma coisa, né? É O coração fica na mão, né? Exatamente. Enfim, fora de alguém dar alguma comida, né? que é muito Esse é. Que a importante gente isso, acha Carol. que não é,
né? Que eu acho que até Que é bacana frescura. você pontuar isso. De você oferecer comida para outra criança. Primeiro você Sem tem que perguntar para os pro pais, pai. exatamente. Eu posso dar, né, essa comida para ela. Uma amiga minha quase que deu uma torta de frango para Maria Antônia. Não foi, nunca era numa má intenção. Claro, nunca. claro. É da falta de informação. Ou às vezes é uma coisa que passa tão batido. E aí na hora que ela tava entregando, eu falei assim, tem ovo. Aquela torta que é batida no liquidificador. Sei. Aí eu falei, não pode. Então, assim, era tenso. Depois que eu fiz o teste de provocação, você já vai tenso pra uma viagem, porque você não sabe o que é que vai dar. Aham. E aí, depois que nós voltamos, a gente deu cuscuz com leite pra ela e ela teve uma outra, tipo assim, ela ficou toda empolada, foi horrível. E depois a gente não sabe se foi o leite, porque daí a gente ficou um bom tempo, a gente ficou, né, com medo de ter sido o ovo, e a gente não sabe se foi leite, se foi ovo, enfim, né? Mas só o alerta mesmo do tipo, do que você oferecer para outra criança sem autorização dos pais. É muito importante isso, porque as pessoas normalmente acham que essas famílias são frescas. Não sabe Que a alergia consequência, não né? existe. E assim, eu não posso virar, por exemplo, para Carol, na época, eu não poderia dizer e falar assim, ela nunca vai ter uma anafilaxia, uma reação grave. Eu não posso dizer isso, eu não posso... A gente não tem como saber, com certeza, qual criança vai ficar só na pele ou qual criança vai ampliar a reação. E você falou outra coisa importante, ela só teve na segunda exposição, e normalmente é assim. O mais comum, esse tipo de manifestação, é ser nas manifestações, nos contatos sequenciais. Porque o primeiro contato que a criança tem, por exemplo, o ovo é da galinha, eu sou um ser humano. Então, quando eu entro em contato, meu sistema imunológico ele fala assim, opa, essa proteína aqui é da galinha, não é do ser humano. Eu não conheço. Eu não conheço. Que é isso aqui, né? Isso, eu tô conhecendo. Eu sou sensibilizado. Mas não necessariamente eu tô tendo o gatilho pra já fazer uma reação. Esse gatilho, ele acontece nas próximas exposições. Porque aí um monte de variável. Mas em momento ou outro, aquele gatilho acontece e o que eu era sensibilizada, agora eu faço uma reação alérgica, sabe? Voltando à pergunta, né? Então, os outros tipos de manifestação são não IgE mediadas, que é a manifestação do intestino, basicamente, né? São manifestações intestinais. E aí tem um guarda-chuva embaixo disso com vários espectros. E aí a gente tem as reações mistas. Nas reações mistas... Só um pouquinho. Essa segunda que você falou... você não vai ter uma reação logo que você entra em contato? Como é que ela funciona? Elas são tardias. Então, a IgE mediada ela é imediata. As não IgE mediadas, elas normalmente são tardias. Então, elas acontecem dias, semanas depois que o paciente tem contato. Geralmente é um sintoma mais intestinal. Mais intestinal. É o que eu vejo, assim. São as desmotilidades. O que é isso? A desmotilidade é a doença do refluxo, associada com constipação, às vezes, com cólica intestinal intensa, proctocolite alérgica, que é o sangue, a raginha de sangue nas fezes, né? Tem outras, tem FPAS, tem enteropatia, tem outras manifestações dentro dessa. E nas manifestações mistas, que eu posso ter envolvimento das duas, né? IgE e não IgE, dos dois mecanismos, são doenças muito específicas. Por exemplo, esofagite eosinofílica, que é uma doença do esôfago, né? E a dermatite atópica, ela estaria nesse contexto. Só que o que acontece? Quando o paciente chega com dermatite atópica, eu preciso tratar a dermatite atópica. Por quê? A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele. Ela não é uma doença alérgica. Entende? Então, mas assim... só uma dúvida. Quem tem dermatite atópica, ela tem facilidade em desenvolver alergia? É isso. É o caminho oposto. Então, assim, é por isso que eu falo, quando chega a dermatite atópica, trate a dermatite atópica. Porque, às vezes, você trata a dermatite atópica, você protege essa criança contra outras chances de alergia, você diminui o risco, pelo menos. E não necessariamente ela vai desenvolver. Existe um risco? Pode acontecer, né? Tanto que as exposições para Maria Antônia agora, né, o indicado é que apresente esses alimentos que, né, são mais alérgicos, fala assim? Alergênicos, até 1 ano de idade, até 9 meses, não é isso? 11 meses. 11 meses. Ela vai fazer 2 e agora que eu apresentei, porque eu tinha tanto medo de que ela tivesse alergia por conta do ovo mesmo. E de várias outras coisas que, né, que ela apresentou, que eu fiquei com medo de apresentar. Agora eu apresentei e não teve nada, já dei polvo e já dei camarão. Ela Vencemos. E outra coisa, Carol, que é importante, sabe? A dermatite atópica,
ela, quando está relacionada à alergia alimentar, ela é uma dermatite atópica moderada grave, então não é qualquer lesão de pele, e ela está mais relacionada ao ovo que ao leite, entendeu? Então, por exemplo, um bebezinho pequeno que mama exclusivamente no seio, tem dermatite atópica, trate a dermatite, sabe? Para depois a gente pensar numa porcentagem menor que pode estar associada, entendeu? E já falando em alergia, eu acho que é bom frisar aqui que é uma coisa muito grave. Eu acho que, né, não tem como não dar uma atenção maior para isso, e tem pessoas que não dão. E principalmente quem está começando agora com a introdução alimentar, de entender também, né? Também não sei se todo mundo tem esse tipo de informação, se é uma informação básica, né? Que às vezes tem coisas que parecem tão óbvias que às vezes não fica claro para algumas pessoas. E sempre apresentar a primeira vez o alimento sempre mais cedo, né? Para os alimentos, porque assim, existe um grupo de alimentos que são mais alergênicos, ou seja, que tem uma maior capacidade de causar alergia, principalmente em pacientes de risco. Pacientes que têm dermatite atópica, pacientes que têm irmãos com histórico alérgico, principalmente rinite, né? Ou pais que tenham um passado alérgico. E aí, que seria o leite, a soja, o ovo, o trigo, frutos do mar, castanhas e as oleaginosas. Então, são esses 6, né, basicamente. Então, toda vez que for introduzir sempre nos primeiros horários da manhã, porque assim, você tem um dia, apesar da gente se preocupar com as reações imediatas, que são rápidas, mas você tem um dia para observar como seu filho vai ficar, né? E uma outra coisa que é importante é que na introdução desses alimentos, na verdade, a gente precisa fazer uma exposição. Não adianta eu dar o camarão hoje e não dá mais. E nunca mais dá. Lembra? Vai ser sensibilizado e não vai mais lembrar da proteína. Então, ficou tudo bem que o camarão, o peixe, o ovo entre num cardápio para eventualmente a criança ficar tendo contato. Isso é bem importante. E esse assunto é tão importante porque a gente vê muita informação sobre introdução alimentar, vê vários profissionais falando nas redes sociais os tipos de alergia, o que acontece, os sintomas. Mas eu acredito e tenho certeza assim, que a gente sempre absorve a informação daquele pediatra que a gente confia. E eu sei que muitas famílias em casa confiam em você. E eu sei que você tem um material excelente que fala a respeito disso. Conta um pouquinho pra gente desse material. A gente tem um material pronto, né, todo pronto de introdução alimentar, que vai estar disponível para compra, né, pelo link do meu Instagram. E a gente tem também o Tesouro Materno, que é o meu xodó, assim, porque fui eu que fiz, foi todo pronto, preparado por mim. E que são orientações que quem está tentando, quem está gestante, quem está com um bebezinho pequeno, quem está na criança ali, já no seu desenvolvimento, né? Tipo, os primeiros 2 aninhos de vida ali, tem acesso a informações muito rápidas, simples, né? Eu usei uma linguagem muito simples, objetiva, e que muitas vezes elas não são passadas mesmo nas consultas de rotina, né? Eu sentia muita falta quando eu via isso. Eu falava, muitas como vezes Carol não, falava. Das vezes não são passadas. Como Carol falava, gente, mas é uma coisa tão óbvia. E eu chegava, gente, mas é uma coisa tão óbvia, e o paciente não sabe disso. Por que ele não sabe disso, né? E claro que, assim, às vezes numa única consulta a gente não consegue passar tudo, é humanamente impossível. Era que minhas consultas, né, eu costumo demorar um pouquinho mais. E então a gente fez esse compilado, vamos dizer assim, dessas informações. O design tá lindo, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar lá para vocês. Espero que vocês gostem. O link, né, para isso tem e-book, de lancheira, tem várias coisas legais lá. Tá lá na bio do meu Instagram, vocês entrando lá, tem acesso. Depois eu quero informações, se vocês gostaram, né, o retorno. Um feedback, né? E sabe o que eu acho interessante, assim, né, já vindo para essa parte da introdução alimentar e de várias outras dicas, eu acho que quando a gente fica gestante, a gente tem muita informação ali do enxoval, de qual que vai ser a nossa via de parto. No meu caso, eu me informei muito em relação a isso. Eu fiquei com muita dúvida e muito focada ali no meu parto normal. E eu vejo que, apesar de buscar muita informação, é um bombardeio de informação em relação a tudo. E essa fase já, depois que você tem o bebê, né? Tipo, icterícia, eu não sabia o que era.
várias outras coisinhas que acontecem ali a partir do momento que você dá a luz, que parece que é um universo que nada do que veio antes parece que chegou até você. Então, tudo se torna muito novo. Então, até a forma com que a gente procura esse tipo de informação. A parte de introdução alimentar, claro, que já é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Mas eu sinto falta hoje, assim, quando eu vou olhar lá para trás, que eu poderia ter me informado mais sobre a parte da amamentação, né? Mesmo buscando cursos. Da própria alergia. Das próprias alergias. No curso, eu tive essa preocupação, sabe? Eu não falei só de introdução alimentar. Eu falei de alimentação de uma maneira geral. Então, eu falo sobre seletividade, sobre alergia, sobre amamentação. E, assim, coisas básicas, sabe, Carol? Por exemplo, você sabe... É o que você falou, não precisa entrar muito dentro de cada tema. Você, né, não vai porque absorver é muita tudo, coisa, mas pelo menos você entendeu o que está te esperando. Quer ver, por exemplo, enquanto você estava gestante, você sabia quais os principais micronutrientes e aonde você encontrava eles na sua alimentação, sem gastar dinheiro? Eu já ficava perguntando o que são micronutrientes. Então, as assim, essa parte vitaminas, da os minha minerais, alimentação, eu me preocupei muito pela questão ali da cólica. Maria Antônia nunca teve cólica. Eu sempre busquei a parte da prevenção. Então, o que eu poderia buscar para que ela não sinta cólica? Não é esperar vir a cólica, mas o que eu posso fazer? Outra coisa que parece instintivo, né? Mas não é. Você sabe como desenvolver ou como ajudar a desenvolver neurologicamente seu bebê de 4 meses? De 3 meses? De 5 meses? Você fala em relação às atividades. O que você pode fazer, entende? Né? Não, mas você é uma pessoa, né, diferenciada, mas isso não é passado, entendeu? A grande maioria, né? Até você entender, a gente estava vendo aqui em relação, né, em mitos e verdades, do que o bebê, quando ele nasce, ele não enxerga as cores, né? Ele só vê o preto e branco. Então fala assim um pouco pra gente sobre isso. De informações muito básicas, mas que vão dando um norte ali pra gente gente sabendo coisas, como, né, que a gente lida ali no nosso dia a dia mesmo. Exatamente. E assim, eu falo, assim, só te interrompendo, eu falo assim que mesmo tendo todas essas informações e entendendo o meu erro, não erro, né? Porque é um bombardeio de informação. E sabendo que eu busquei o máximo que eu podia e que algumas coisas eu passei a buscar depois do momento que eu já estava vivenciando, né? Algumas coisas passou batido. Por exemplo, Maria Antônia estava perdendo peso ali nos primeiros dias. Eu não consegui identificar que ela estava perdendo peso. Dona Divina, né, que me ajudou ali, que deu todo o suporte para cuidar dela, que já tem toda essa experiência com recém-nascido. Ela conseguiu identificar. A gente fica muito fragilizada ali nos primeiros momentos, então até algumas coisas ela tinha o maior cuidado para que não falasse diretamente para mim. Então ela tentava ali indiretamente, né, sondando, né? Falava ali com Rafa, com minha mãe, para não chegar até mim. Mas a mastite, que eu tive início de mastite, que eu vi meu peito ardendo, eu senti uma coisa estranha assim no meu peito e eu não sabia o que era. E, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em vários setores, várias coisinhas que se você não tem a rapidez de conseguir identificar, talvez o que a criança está tendo dificuldade para respirar, que de repente a pele dela está diferente, que não é esse tipo de pele que é o normal. O desengaste é uma coisa tudo, básica, né? Sabe? Tudo. Você acaba errando por besteira. E não é por besteira porque você não sabe, porque ninguém é obrigado a saber de nada. Claro. É porque é muita informação ao mesmo tempo. E a vantagem do curso e do material é isso, porque ele tá lá. Tipo, você pode ler e assimilar, né, pouca coisa, mas depois consultar, né? De repente, poxa, eu vi isso, deixa eu ler lá se é assim mesmo, né? E foi uma coisa que a gente escutou na gravação de um dos episódios, né, que a gente já fez. A gente fica tão preocupado em procurar, de tanta informação, de bombardeio que tem, que a gente deixa de olhar para a criança, de ver o que está acontecendo com ela. E às vezes a gente vai só para uma coisa, e aí tem várias outras coisas. É um contexto todo, né? Mas voltando aqui para o nosso mitos e verdades, vacina causa autismo? Esse é um grande e perigoso mito. Inclusive, eu acho que é importante a gente falar aqui. Eu nunca tinha escutado isso. Não, mas Sério? E assim, ó, o que acontece? Foi um médico, né, que disseminou essa informação. E ele disseminou numa revista, né, numa revista científica conhecida. Não era uma revistinha qualquer.
Só que depois as pessoas foram, né, investigar, e além dele ter questões éticas associadas, morais associadas, né, não a relação, ele manipulou dados, então não tinha nada a ver, não tinha relação, não tinha... Só que ele disseminou isso. Tanto que hoje esse médico, ele não exerce, né, na época ele foi, retiraram a licença médica dele, ele não é brasileiro, não me lembro agora de onde ele é, mas retiraram a licença médica, só que assim, é um mix, você vê, aqui hoje a gente está falando disso, né, vacina causa autismo. E quantas e pessoas até hoje não deixaram? Com certeza, deixaram de vacinar, por conta né? disso, né? E a gente não tem até hoje relação causal, entende? Vacinei, a vacina causou o autismo. Isso não existe, não tem prova científica disso. Tanto é que você já disse, né? Que a criança nasce. Exatamente, ela nasce autista, né? A gente falando de mito, né? Lembra que esses dias eu te mandei até um compartilhamento de um médico dizendo que a criança, ela não nasce autista, ela adquire o autismo. Aí, tipo, colocou tela no meio disso, tipo, em várias coisas. Nath, essas perguntas, assim, que eu tô fazendo, parece que é muito chovendo molhado, assim, sabe? Mas eu acredito que a gente sempre tem que, igual você falou, né? Por que isso não é falado em consulta? Porque parece que sempre é muito óbvio, né? E há uns anos atrás, eu lembro que o antibiótico ele era vendido à torta direita nas farmácias, não precisava de duas vias de receita, então o uso era indiscriminado. Uhum. E por conta disso, acredito, por pesquisas, a gente tem hoje as superbactérias, né? E aí vem a pergunta. Cadê a pergunta? Os antibióticos são eficazes contra todos os tipos de infecções? Mito, porque se a gente for pensar, a gente tem infecções virais. Também, né? E em crianças abaixo de 5 anos, a maior causa de infecção é viral. Por exemplo, respiratória é viral. Intestinal é viral. Então, o vírus, ele não responde a antibiótico. Então, só para deixar claro, assim, as pessoas de casa, porque isso eu vejo, tipo, já vi na minha família, já vi entre amigos. Ah, tá com gripe? Não, tem que tomar um antibiótico. Às vezes porque acha que a garganta inflamou. Mas aí vamos pensar assim, gente, olha. Se é viral... Não vai responder. Antibiótico é para aquilo que é a infecção causada por bactérias, né? Então, que isso fique claro, que às vezes antibiótico, bactéria, né? Se é causado por vírus, não vai ter uma consequência. Não vai ter ação, quer dizer, não vai evoluir, não vai mudar a evolução daquela doença, não vai tratar aquela... Ah, mas eu comecei antibiótico, melhorou porque ia melhorar, porque deu tempo da condição viral, sabe? E ao contrário do que as pessoas pensam, e isso eu acho que é culpa do profissional mesmo de saúde, da gente... existem critérios clínicos para eu definir. Essa criança precisa de antibiótico, essa não. Né? Então, além das indicações clínicas, existe o cuidado do exame físico, existe a segurança na família, né? Essa família também ter a confiança ali, a relação médico-paciente, a disponibilidade, tá assim, até agora é viral, qualquer mudança, e aí você explicar quais são as mudanças, o que a família precisa ver. Por exemplo, começou com um resfriado, né? Vou dar um exemplo da bronquiolite, que começa com via aérea superior. Bronquiolite é uma doença viral. Antibiótico não vai tratar bronquiolite, né? Mas, por exemplo, você dizer, olha, começou com quadro viral respiratório. O que você precisa ver para você me ligar, para você voltar no consultório, para você ir para o pronto-socorro, sabe? Então, acho que a gente peca nisso. São algumas informações básicas, que é o básico, e que se tratando desse tipo de doença, tipo assim, não tem outra opção. Você precisa saber. Precisa, porque assim, você é que vai estar com a criança dentro de casa. Sim. Eu não vou estar lá. Então, você precisa saber. E é como eu disse, existe uma epidemiologia. A epidemiologia, ela não existe à toa. Né? Então, por exemplo, amidalite, infecção de garganta. Em crianças até 3 anos, a maioria esmagadora é vírus, gente. É vírus. E quando não é vírus? Quando não é vírus, a gente tem um score clínico para definir se aquilo ali é viral ou é possivelmente bacteriano. Tô na dúvida, a gente tem o streptoteste, que faz o suavezinho ali, vê se é streptococo, né, que é uma bactéria muito comum de causar infecção, ou não. Então, assim, o antibiótico indiscriminado é, para mim, um cala-boca. Toma aqui sua receita, vai pra casa, dá. Pra dizer que eu tô medicando. Eu tô sendo bem sincera, eu tô te medicando, você tá saindo com uma receita, eu tô dando o antibiótico, que é o que na cabeça da maioria das pessoas vai resolver o problema, mas nem sempre é.
Ou então pode dar um efeito rebote, igual foi no caso do Augusto, por exemplo. Né? Que aí ele tomou um antibiótico e acabou dando pigmentação na pele, assim, que assustou. Então, por exemplo, né, como que a família identifica que, na verdade, não é nem uma possibilidade de uma infecção associada bacteriana, mas uma piora daquele quadro. Então, por exemplo, quadros respiratórios. É aquela criança que está fazendo desconforto respiratório, esforço para respirar. Ela respira mais rápido, ela faz força mesmo para puxar o ar, e isso de uma maneira contínua, porque o que acontece também, né? Em infecções virais ou bacterianas, eu posso ter febre alta, e eu posso ter febre prolongada. Então, isso nem sempre é um parâmetro. E no momento da febre, uma das coisas que o nosso corpo faz para tentar controlar a temperatura é aumentar a frequência respiratória. Então, a criança vai ficar... Passou a febre, tem que ficar bem. Se passa a febre, a criança está fazendo força para respirar, ela provavelmente está com desconforto respiratório e ela precisa de avaliação, tá? O esforço, o desconforto respiratório, ele é o mais precocemente percebido, né? Existem outras coisas, por exemplo, bebês muito pequenos, criança para de mamar, criança para de interagir, criança fica muito irritada ou muito sonolenta, isso para qualquer infecção, porque são sinais inespecíficos, né? Para quadros respiratórios, de novo, pode acontecer da criança começar a ficar roxinha aqui, né, em volta do lábio, isso já é um sinal mais tardio, mas pode acontecer. E quanto mais pequenininha a gente vai ver respiração nasal, então a criança começa a fazer o que a gente chama de batimento de aleta nasal. O narizinho fica batendo, a gente vê aqui, né, a fúrcula entrando, a gente vê a musculatura aqui da costelinha também entrando, né? Porque a respiração ela é quase imperceptível. Então, eu sempre falo isso, é como se você conseguisse perceber completamente a respiração cansada dessa criança. Em quadros intestinais, por exemplo, a diarreia, né? A criança, no começo da diarreia, ela fica, que a gente chama de ávida, ela fica com avidez por água. Então, ela quer beber água o tempo inteiro. Água, 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 água. Se essa desidratação ela vai se prolongando, se tornando mais grave, a criança começa a não conseguir ingerir líquidos. Então, o fato da criança não conseguir ingerir líquidos, seja porque ela não consegue, tá ali caidinha, batida, ou porque está vomitando, tendo diarreia o tempo inteiro, é sim um motivo de ida, né, avaliação presencial, seja no seu médico assistente ou no pronto-socorro. Tá? Então, eu acho que esses seriam os mecanismos mais simples. Claro que quando vocês vão no pediatra, né, o ideal é que, por exemplo, seu filho está com um quadro intestinal. O que vai ser sinal de alerta para aquele quadro? Na hora que eu estou examinando a criança, eu costumo mostrar. Então você vai ver o olhinho mais seco, sem lágrima, a boquinha mais seca, sem saliva, sabe? A depender da condição ali, até emocional, às vezes, da família, a gente tem capacidade de perceber isso. Poxa, tá com o olhinho seco, tá com a boca seca, né? Fica o tempo inteiro. Diminuiu a quantidade de água. O xixi não tá o mesmo. Enche a fralda de xixi o tempo inteiro, agora fez um xixi no dia. Então, isso pode ser sinais, por exemplo, de desidratação, né? Então, assim, eu sempre aproveito ali o momento do exame físico com o neném, né, o bebê, a criança despida para dar esses sinais certinhos. Mas é importante a família conseguir saber identificar o mínimo para entender, essa criança não está bem, essa criança precisa ser avaliada. Uma vez, né, só para dar um exemplo, porque tem muito disso da febre, né? Febre com 72 horas, até 72 horas tá ok, só depois de 72 horas. Não é bem assim, tá? O que é febre? Febre é um sintoma de defesa, certo? Então, assim, às vezes a criança começa a ter febre, ela tem febre ali naquele momento, ok? E fica batidinha, fica quietinha. Quando a febre passa, a criança tem que tocar o terror de novo. Pode não tocar o terror habitual, mas assim, ela tem que ficar ativa, tem que voltar a interagir. Isso é o esperado. É essa febre, sem outros sinais, que a gente... vamos esperar, vamos ver, vamos observar. Agora, vamos supor que sua filha começou a ter febre e em 24 horas ela está prostrada no sofá. Ela não levanta, ela não come, ela não interage. Você não tem que esperar 72 horas. Essa criança, ela precisa ser avaliada imediatamente. Tem alguma coisa errada, né? Então, por exemplo, já fiz diagnóstico de pneumonia, sim, nas primeiras 24 horas de febre. Por quê? Porque estava errado. A mãe levou lá do nada. Ó, minha filha, como tá? A menina lá, largada no sofá. Não é normal, sabe?
E uma outra coisa, caros colegas, ouçam e respeitem a seguinte frase: meu filho não está bem. Porque quem mais conhece o filho é a mãe. Se a mãe te diz, meu filho não está bem, pode não necessariamente ser uma coisa grave, mas com certeza alguma coisa errada está acontecendo. Vá atrás, examine, olhe direitinho, né? Seja disponível, porque provavelmente tem alguma coisa realmente errada. O insight materno, ele precisa ser valorizado. Só uma última pergunta aqui pra gente encerrar. Que eu dei um beach tênis. Desculpa. Eu vou pra outra fazenda agora, eu vou ficar lá, 10 dias. No meio do mato, tem o lugar mais perto são 30 quilômetros. Às vezes a criança sente alguma coisa ali no meio da madrugada, eu tô ali numa fazenda, eu tô numa praia, numa cidade que não tem, né? Longe do meio urbano, né? Pra você adquirir alguma coisa. Até eu conseguir informação, até eu saber, enfim. O que de básico eu posso levar? Eu saio de casa, sempre tem lá uma dipirona, um Alegra, o termômetro, não saio de casa. Pode ser pra onde for. Repelente. Eu nunca saio, repelente, nunca saio. Mas o que você orienta? E eu não falo assim, né, pelo fato de minha criança ser alérgica, não. Independente de ter qualquer tipo de problema, o que é o básico que eu posso levar para ir para qualquer lugar? Assim, caso aconteça alguma urgência, o que eu devo fazer, enfim, o que é recomendado? Eu normalmente, quando é meu paciente, né, de consultório, que eu conheço, de longo prazo, ou às vezes a gente até está se conhecendo, mas já é meu paciente, eu já sou responsável por ele, eu faço a farmacinha. Eu normalmente prescrevo farmacinha. Vou viajar. Fazer uma viagem internacional. Vou fazer uma viagem internacional, né? Eu já tive pacientes que fizeram viagem internacional e até receita de controlada eu já tive que fazer. Porque eles iam para fora, né? E eu conheço a criança, então, assim, tem meu telefone, né? Tem meu contato. Mas, assim, existem coisas básicas, realmente, de uso geral, né? Por exemplo. Isso. Primeira coisa, as medicações de uso contínuo. Então, se a criança usa medicação de uso contínuo por uma doença crônica, por exemplo, uma convulsão, diabetes, eu sempre coloco, porque parece óbvio, mas às vezes a gente esquece. E vitamina, né? As vitaminas de profilaxia ou de estar fazendo algum tratamento, né? Eu sempre sugiro ou a seringa ou a garrafinha de alto volume para lavagem nasal. Porque, por exemplo, criança começou a resfriar, é lavar nariz, gente. Não tem outra coisa. É lavar nariz. O lavar o nariz pode evitar, sim, progressão pior, né? Então, para lavagem nasal. Eu sempre deixo analgésico e antitérmico, ou seja, remédio para dor e remédio para febre, né? Com a dose adequada para a idade daquela criança, o peso naquele momento. Eu sempre deixo um antiemético, ou seja, um remedinho para enjoo, para vômito, porque pode comer alguma coisa fora e tal. É uma coisa que, a depender da idade, é segura e a gente consegue controlar sintoma. Eu sempre deixo sorinho de reidratação oral, né? Porque às vezes é igual você falou, você vai para um lugar que você não tem acesso. Então, tá ali, você salva a vida da criança, né? Aí depende, assim, tem crianças que eu acabo ampliando um pouquinho. Por exemplo, tem um padrão de adoecer muito quadros respiratórios, já usou bombinha, às vezes eu deixo. Tem muito quadro intestinal, aí às vezes eu já deixo a dose do zinco, sabe? Tudo certinho. Então, isso às vezes varia. Antialérgico. Sempre deixo antialérgico. Igual você falou, independente de eu ser alérgica ou não. Pode acontecer, né? Uma alergia, uma urticária, né? Aquela lesão de pele. Então, sempre deixo. Igual você falou, assim, hidratante, protetor, repelente, curativo, né? Termômetro, essas coisas básicas, né? Às vezes eu falo, ou deixo por escrito ali, porque é igual a gente fala, né? É básico, mas na hora do arrumar ali é importante ter. Um curativinho, né? Porque às vezes a gente acha que não, mas e é o básico do básico. Quando fala de farmácia pra básico do básico. Já vem um curativo na Exatamente. cabeça. Eu acho que de regra geral é isso, sabe? Medicação mesmo, tem que ter o analgésico, tem que ter o antitérmico, tem que ter o antialérgico, tem que ter um antiemético, tem que ter soro de reidratação oral. Porque isso é básico. Resumindo, né? A gente vai ter que gravar vários outros milhares de episódios para entrar em cada tema e aprofundar, porque são muitas perguntas, né? É um universo muito
gigantesco. Eu digo que ser pediatra é difícil por isso, porque você tem que saber É um tudo clínico de geral muito. Você Tem que saber tudo de Sabe muito. o que eu acho o máximo, assim? É tanta palavra difícil que, tipo, quando ela começa a falar, assim, eu não conseguia nem chegar no meio da palavra. Ela já falou meio muito de palavra. Por isso que eu já pergunto o que significa, porque, Né? Parece que tá te xingando, né? Senão eu fico no meio do caminho. E nós aqui da Trupe de Mãe, nós esperamos de verdade, de coração, que esse programa tenha vindo para sanar algumas das muitas dúvidas que a maternidade nos traz. Fica conosco, com certeza a gente vai ter mais episódios assim, porque nesse podcast, Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.